Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal democrático e hoje vamos falar de um tema super importante, né? Como todos os outros, mas esse aqui, especialmente eu adoro falar sobre ele, sobre inteligência emocional. Ou seja, vamos dar algumas dicas e trouxe um convidado especial aqui, não é isso, Laura? Isso mesmo, pessoal. Hoje estamos aqui com Alex Taveira. A gente vai abordar o tema inteligência emocional nos tempos modernos. Seja bem-vindo, Alex. Se apresente. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Lauro, pelo convite. É uma honra participar de projetos tão promissores quanto os seus, né? Eu costumo dizer que a união faz a força, né? E hoje nós precisamos cada vez mais nos unir e trabalhar esse tema que realmente é de extrema relevância para nós como seres humanos. É uma honra. Eu gostaria de começar agradecendo também ao nosso público que está assistindo a gente, parabenizar vocês pela coragem, pela atitude de colocar um projeto tão bacana para as pessoas se desenvolverem também, né? É isso, Alex, vamos lá. Eu queria que você falasse para nós aí, começasse já, né, a, a trazer para nós qual que é a definição de inteligência emocional, né, para a gente começar a pensar como a gente pode iniciar a mudança, ou seja, entender o que é inteligência emocional, né, e nos tempos de hoje, é um tempo de correria, né, como a gente estava conversando ainda há pouco ali nos bastidores ali, acho que sempre gosto de falar que a gente conversa um pouco ali, porque isso traz um conteúdo para aqui, para a gente discutir aqui, né? Sim, sim, E como que seria realmente essa definição? sim. A primeira coisa é a gente reforçar a inteligência emocional como sendo a habilidade mais importante do século XXI. A inteligência emocional já se tornou uma habilidade reconhecida pelas empresas, pelos órgãos públicos, por toda a população. É muito fácil perceber o quanto a inteligência emocional se tornou uma necessidade humana, coisas que deveríamos ter aprendido há anos atrás para conviver com o mundo que a gente vive. E o que é a inteligência emocional em si? É a nossa capacidade de entender as nossas emoções, conviver com as nossas emoções, controlar as nossas emoções para nós construirmos uma vida equilibrada, harmoniosa e próspera. Ou seja, se eu não tenho capacidade de controlar as minhas emoções, reconhecer quando elas ocorrem, elas podem suprir o meu raciocínio, me fazer sofrer e me trazer uma vida dolorosa e sem prosperidade. Ou seja, para nós estarmos aqui, a nossa inteligência emocional tem que estar Tem que funcionando. estar funcionando, tem que estar funcionando o tempo todo. É, em se tratando assim dos desafios, né, atuais, quais os aspectos específicos da modernidade que você identifica como os maiores, como sendo maiores no caso da manutenção da inteligência emocional e como que as pessoas possam lidar com esses desafios? Sim. Olha só, nossa mente, Laude e Anderson, e quem está nos ouvindo, a nossa mente ela tem uma enorme dificuldade de lidar com a incerteza. Nós não fomos treinados, educados para lidar com a incerteza. Nós gostaríamos que a vida fosse um mais um igual a dois, mas muitas vezes Sim. ela transforma em três, transforma em cinco, ela muda no meio do seu programação. Você pensa em uma coisa, a vida te transforma em outra. Hoje, ainda mais, um mundo tecnológico, um mundo onde as coisas mudam rapidamente, um mundo onde as relações estão ficando cada vez mais difíceis, difíceis no aspecto de adaptação. Como é que eu consigo lidar com o nosso mundo quando se trata de inteligência emocional? A primeira coisa é entender que nós vivemos um mundo de incerteza. Se eu vivo num mundo de incerteza, eu tenho que preparar minha mente para a incerteza. Sim. Como que eu faço isso? A capacidade de adaptação, capacidade de mudança, capacidade de recomeçar, né? Porque isso tudo está ligado ao nosso racional. E o que acontece no ser humano quando ele precisa recomeçar? Vem medo, vem insegurança, vem mais problemas do que você acha que vão vir. Por quê? Porque muitas das vezes nosso cérebro está treinado para antecipar problemas e não solução. E aí começa a mudança de perspectiva de vida. Se eu treino a minha mente para mudar e prosperar, eu vou agir como pessoa próspera. Mas se antes de começar a mudança eu começar a treinar ela e colocar ela em cima da incerteza, começa o sofrimento. Então o primeiro passo é entender que nós vivemos um mundo de incerteza e para viver um mundo de incerteza eu preciso treinar minha mente a superar situações difíceis e novas, coisa que a gente não aprendeu. No mundo que a gente tem que as informações são rápidas demais, né, e chega a todo momento chega informação para nós,
como que você qual que é a dica que você dá pra gente tentar manter o equilíbrio, né, porque assim, e como você falou, a gente tem que estar preparado para incerteza, ok, Sim, né. E aí começa a chegar informações demais, informações, você vê um negócio tem gente que é muito preocupado, né, assim, muito antenado nas redes sociais, nas notícias, né, nos portais de notícias, e aí começa a chegar muita informação de determinado assunto. Como que a pessoa se consegue e é algo que pode afetar ela. Vou dar um exemplo, quem mexe de repente com bolsa de valores, com dinheiro, investimentos, começa a pensar que vai ter uma quebradeira, vamos dizer assim. sim. Como que a pessoa ela é capaz de se treinar, ela Se preparar. se preparar para Parar. isso, né, para que ela consiga, naquele momento, separar: "Opa, isso aqui é um pouco além do que vai acontecer isso aqui, mas isso aqui é uma jogada de que hoje tem muito isso, Muito jogada de isso, marketing, muito né". isso. A questão do arroz mesmo foi o que a gente viu mais recente, se tratando da crise Da que se crise. teve lá em Rio Grande do Sul, né? exatamente, né, É, que foi uma jogada assim, aumentou a questão da gasolina com a questão das paralisações dos os caminhões-tanque caminhões também, foi também. outra jogada de marketing, hoje que a gente vê claramente. Como que a Sim. pessoa consegue qual que seria a dica, na Lidar com verdade, isso. né, para lidar com isso? É. Todas as pessoas que eu converso, que eu pergunto, que eu ministro treinamento e palestra para elas, eu pergunto: quem quer ser feliz? Quem quer ter prosperidade? Quem quer ter sucesso? Quem quer ter relacionamentos saudáveis? Todo mundo levanta a mão, todo mundo quer. Aí eu pergunto: quem deseja isso? Aí a pessoa pergunta: querer e desejar a mesma coisa? Não. Qual que é a diferença entre querer e desejar? O querer, todo mundo quer, mas o desejar a gente persiste. É. Então, o querer é o seguinte: eu quero ter prosperidade, ser reconhecido como bom profissional. Na primeira dificuldade, eu desisto. Sim, E o desejar, não. O desejar, a primeira dificuldade traz mais força. Você persiste sobre aquilo. Quando eu falo que eu desejo ser feliz, eu desejo conquistar algo na minha vida, eu desejo ser alguém na minha vida, o que acontece com a minha mente? Ela vai focar naquilo que eu desejo. E eu começo a selecionar informações, selecionar perfis, administrar meu tempo, vincular minha vida com pessoas que vão me levar para onde eu desejo. Então, Anderson, o ponto principal da nossa vida hoje é você, eu, nós termos clareza dos nossos desejos. Em todos os aspectos da vida: financeiro, profissional, conquista material, a participação nossa no mundo como seres importantes para o mundo. Eu estou falando um pouco de propósito de vida, qual a importância de nós nesse mundo, qual a importância do seu projeto, do nosso projeto, o que eu estou mudando nesse mundo. E esse desejo faz você se tornar uma pessoa extremamente seletiva. Porque você pega um telefone hoje, você consome todo tipo de informação em minutos. A nossa mente não dá conta disso. Então, se eu tenho clareza do que eu desejo para minha vida, automaticamente eu seleciono o que vai me levar para o desejo e o que não vai me levar. E aí eu começo a me organizar emocionalmente. Por quê? Se eu consumo informação demais e não administro, o que acontece com a minha mente? Ela sobrecarrega, ali vai misturar medo, raiva, amor, sentimentos misturados, e você não consegue direcionar a sua vida. Inclusive, a procrastinação está vinculada a isso. É você consumir coisas demais que não estão ligadas àquilo que você deseja. Começa o desequilíbrio emocional a partir daí. Se eu não sei o que eu quero, qualquer informação que eu consumo serve. Se eu não sei o que eu desejo, tudo que eu consumo eu vou achar que vale a pena, mas na verdade é uma desorientação. Acaba se tornando assim mais difícil para você alcançar, para a pessoa estar alcançando ali o objetivo, né? Exatamente. Daquele desejo, né? Exatamente. Exatamente. É uma confusão de informação. Informação demais desorganizada, desorientação. E a desorientação faz o que com a minha emoção? Eleva a emoção e reduz o meu raciocínio. É por isso que as pessoas estão se sentindo inúteis, incapazes, porque elas não selecionam o que elas querem. Elas não sabem o que o desejo que elas têm. Falam aleatoriamente, mas o desejo é aquilo que eu quero e faço acontecer, mesmo quando vem a dificuldade. E a procrastinação, ela tá muito ligada a isso, né, a você querer algo, né, e não E desejar não algo, desejar algo. né. Exatamente. É uma atitude, né, hoje muito fácil, né, é um fato muito rápido de se fazer, procrastinar: "Não, eu vou deixando, porque agora não é o momento", né, e acaba que você vai só passando o seu tempo. Só passando o tempo. E o desejo, ele vai ser. Se você tem um desejo, você consegue dividir ele em etapas. O querer, ele é muito ilusório. O desejo, ele é real.
Então, se eu quero alguma coisa, eu imagino que eu vou fazer uma corrida de 5 quilômetros, mas eu não corri nem 100. Agora, o desejo, ele consegue te dar um raciocínio, uma lógica que eu consigo dividir o desejo em etapas. Eu vou correr 100, vou correr 200, 300, 500, 1 quilômetro. E isso vai aumentando aos poucos. Então, até isso, você ter um desejo, você tem mais clareza do que você tem que fazer. E aí cai naquilo que a gente não faz, né? Eu sempre cai naquela questão que eu acho que a maioria dos brasileiros não faz, que é um planejamento. Planejamento. A gente não planejar, né? Exatamente. A semana, a gente começar a semana se sem um mínimo O mínimo. possível, né? Exatamente. Você não consegue chegar na sexta-feira. Olha, você chega na sexta-feira cansado e com a metade que você deveria ter planejado e não resolveu, não fez. Não E resolveu. não conseguiu fazer, né? Então, Exato. e semana passada foi engraçado que assim, a gente estava numa questão do nosso exercício físico, ele adora boxe, então a gente Sim. não estava planejando, e essa semana vamos planejar, vamos tal dia, aos 3 dias tem que ir, então a gente conseguiu se organizar, assim, ó, aos trancos e barrancos, aos horários, mas no final, no sábado, a gente sentou e falou, olha, Vamos realmente organizar. valeu a pena planejar, então assim, e aí fica claro isso. Cumprimos com o nosso propósito Com o naquela propósito. semana, né? É exatamente. Vamos por etapas Por mesmo, etapa. né? E olha que legal, você fala assim, quando você fala que você cumpriu, a gente sorri. É. Por quê? Porque trouxe a sensação de capacidade. Capacidade. Eu cumpri aquilo que eu me propus a fazer. Sim. Mas se você não divide essas etapas, você não consegue cumprir, aí o contrário também acontece, sensação de incapacidade. E aí isso leva a gente naquela situação que você falou. Se eu não tenho organização do que eu desejo, eu vou consumir de tudo, no final não vou fazer nada, o que é que eu vou trazer? Sensação de capacidade, que é igual a tristeza, frustração, e aí o mal-estar, velho. É isso mesmo, cara. Isso acaba, isso que a gente, né, que você acabou de dizer, acaba por, como é que fala? Como que eu posso dizer? Da gente poder lidar com o cotidiano, né, com a inteligência emocional no cotidiano, né? Sim, perfeitamente. E mesmo quando Perfeitamente. tem um planejamento e você não faz, e você não cumpre, mas se você planejou, no final, não, eu não consegui fazer, mas você vai ver que teve forças externas que você não conseguiu. E aí você fala, não, beleza, semana eu não consegui, mas semana que vem eu planejar Vou planejar e eu novamente que eu vou conseguir, vou porque não vai conseguir. ter esse problema. Então, assim, acaba que essa satisfação, mesmo você planejando, não chega ao ponto que você Deseja, mas deseja, pelo menos você exatamente. deu o primeiro passo. Exatamente. Né? Essa que é o grande mistério é esse, é aproveitar esse primeiro passo. O primeiro passo faz também parte de uma grande caminhada. Uhum. Então, o primeiro passo pode ser o primeiro quilo perdido, pode ser o primeiro livro lido, a primeira página do curso, o primeiro módulo do curso assistido, ou o primeiro perfil que eu parei de seguir que não está me levando para o desejo. Quer dizer, o primeiro passo ele envolve um monte de coisas, né? E é o primeiro, E é o primeiro mesmo. Tem que dar o primeiro, né? É o Tem que dar o primeiro. primeiro. Né? O próprio nome já diz, né? Exatamente. Alex, a gente tá É. falando de estratégias aqui, né? Sim. Quais outras estratégias você traz nos seus treinamentos, você traz nos seus conteúdos, né? Diga de passagem, né? Se você quiser já deixar o seu contato, Sim. seu arroba aí pra gente estar divulgando. Eu acho que é importante. Você que não segue o Alex, tem que seguir. Tem muitas dicas, muitos cursos que ele ministra e traz lá no Instagram dele que compensa você. Que eu sempre falo, o nosso bem mais precioso é o tempo. É o E tempo. com ele você vai gastar o seu tempo bem gasto. É. Vai ser bem pago cada minuto. Obrigado. Alex Taveira Oficial lá no Instagram. Tem muito conteúdo lá realmente, muita coisa importante lá para o nosso desenvolvimento, né? Bom, antes nós temos uma rota para a nossa vida que infelizmente a gente não foi treinado para essa rota. A rota da vida chama Ordem Natural da Vida. Ela começa num patamar, na base da nossa vida, que é a nossa identidade. Depois que eu construo minha identidade, eu venho a minha capacidade, depois vem meu merecimento. Primeira etapa do nosso processo de inteligência emocional é o autoconhecimento. É nós entender quem nós somos ou quem nós queremos ser, né? E eu uso um treinamento, muita coisa que é uma coisa lógica que eu também não aprendi, mas que eu aprendi depois que eu comecei a trabalhar nessa área. Uma coisa simples, o nosso significado do nosso nome tem a ver com a nossa identidade. Se você pegar o seu nome e buscar o significado dele, você vai ver que várias características suas, nossas, estão vinculadas ao nosso nome. Ponto. O nome é um ponto importante. Segundo, quais são os nossos valores? O que existe na minha vida? O que eu carrego na minha vida que eu não abro mão?
honestidade, amor, compaixão, fé, esperança. Quando eu tenho a minha identidade sólida, forte, significa que eu estou confiando em mim mesmo. Eu sei quem sou. A base está muito forte. A partir do momento que eu estruturei a minha base, a minha identidade, eu me sinto capaz. E aí eu começo a fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Entender o meu papel, qual a profissão que eu vou atuar, o que que eu vou fazer, qual a transformação que eu vou gerar, o que que aquilo vai me satisfazer, como eu vou sentir feliz com aquilo que eu faço. E depois vem o merecimento, que é aquilo que eu desejo com aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou. Fechou. Essa ordem natural da vida é o ponto principal para o nosso mundo, para a nossa vida girar em torno da felicidade e prosperidade que a gente busca. Mas o nosso grande problema é não nos conhecermos. Eu penso, né, acho que a roda da vida, acho que todo mundo tinha que fazer aquela Todo roda mundo da tinha que vida fazer a roda da vida. para saber que pé que tá, né? O que que eu quero para minha vida? Como que tá? Como que tá a minha felicidade? Como tá a minha saúde financeira? O que que eu quero da vida, Exatamente, né? Acho que exatamente. ela traria realmente ali acho que traz para a pessoa refletir, né? Direcionamento, Diretamente. direcionamento. Eu conheci essa roda da vida, não, eu comecei o curso de direito, tá com uns 2 anos atrás eu tive que parar, né, por causa das viagens, então eu acabei Sim, de parar, não tinha como. E aí lá me foi me apresentado isso através de um extracurricular lá que tinha lá, um psicólogo que ia lá, então eles nos ensinavam, né? Eu trouxe essa roda da vida. Quando eu conheci aqui, eu falei, isso aqui todo mundo tinha que fazer, cara. Isso aqui. Porque a gente não se conhece. não se conhece, Entendeu? Você não não se sabe, conhece. né, o que que você quer da vida. Não, todo mundo lá, não, eu quero casar, eu quero ter minha casa, meu carro, viajar, conhecer o mundo. Não, mas não é só Não isso. é só isso. Às vezes a gente quer saber o que que o outro pensa da gente, né? O que que acha que, tipo assim, o que que você pensa sobre mim, o que que eu sou, mas eu mesmo Você não sabe. não sei quem eu sou, né? Exatamente. Você quer ver um exemplo simples? Você vai numa entrevista de emprego, né? A pessoa, o entrevistador, a quem está fazendo a seleção, te pergunta: fala de você. A pessoa vai falar de mim? Me fala de você. Você olha para um lado, olha para o outro. Eu sou Alex, eu sou mineiro, eu sou. Não, mas é que a pessoa quer saber quem sou eu nos meus comportamentos. Sim. Quais são os pontos fortes que eu tenho? Por que que eu te contrataria? O que que você tem que vai fazer diferença na minha empresa? Aí me fala agora quais são os seus pontos mais frágeis que precisa melhorar. É o básico da nossa vida que nós não aprendemos. Entender quem somos, para até falar com as pessoas quem somos. E aí volta essa questão que você colocou muito bem. Pressão social, pressão familiar. Você fica esperando que o outro te veja É, de um jeito que você nem mesmo se vê. Sim. Como é que vai dar certo? Não vai dar certo. Num mundo onde as pessoas. gera um conflito, Conflito né? interno. Poxa, mas eu não gostaria que fosse assim. Por que que eu tenho que ser assim? Por que que eu tenho que esperar a avaliação do outro de uma coisa que eu deveria saber que sou? Essa falta de informação que nós tivemos ao longo da nossa vida, que até hoje não tem, né? Eu passei por várias e várias formações e eu fui aprender inteligência emocional há 4, 5 anos atrás. Eu passei por faculdades, pós-graduações e não tive essa informação lá. E se você parar para pensar, é um conhecimento básico para um ser humano. Se você não consegue lidar com suas emoções, se você não se conhece, claro que você vai ser influenciado pelo mundo de uma forma contrária ao que você gostaria. E aí vem sofrimento. Alex, e assim, você tocou num ponto que as pessoas, às vezes, elas se preparam tanto para uma entrevista que elas se preocupam quando a empresa foi fundada, quem é o presidente da empresa, quem que é o coordenador, quantos milhões ela gera ano, né? E esquece de falar dele próprio, Dele. ele saber o que ele vai falar dele. Por quê? Qual que é o maior problema que temos hoje, né? São lideranças. Nós não temos Não lideranças. tem. Não temos liderança. E se eu falo assim, eu sou enfermeiro de formação, né? Uhum. Trabalhei por um certo tempo, né? Então a gente vê que não tem líderes dentro e é difícil as pessoas, porque a liderança, o líder, se ele é exemplo para os outros, ou seja, ele não está no ambiente de trabalho, então as pessoas vão se espelhar, não, se fulano tivesse aqui, era dessa forma, não ia ser. E hoje a gente vê que as pessoas
não querem ser líder também. Não quero. Eu não vou ser líder não. Ah, não, por que que eu não vou ser líder? Não, porque a liderança hoje, ela não me interessa porque eu vou ser malhado, eu vou ter muita responsabilidade com o outro, e as pessoas não querem Não isso. querem. Sim, é uma impressão que eu tenho, minha, Sim, Anderson, que sim, não, que sou enfermeiro, não sou formado, mas sim. o que eu acompanho, que as pessoas, e às vezes, por que que eu falo? Às vezes a pessoa passam de um lado assistencial para o lado de coordenação, que exerce um papel de Essa liderança, e liderança, pede para voltar. Não, não quero não. por causa da carga. Por causa Exatamente. da carga. E importante você falar sobre liderança antes. Hoje é das solicitações que eu mais tenho é treinar líderes. Por quê? A dificuldade está, vou falar generalizada. Todas as empresas que eu passo, todas as pessoas que eu converso estão com dificuldade de lidar com pessoas. Mas não é porque as pessoas estão difíceis, é porque as pessoas estão precisando de conhecimento. E muitas das vezes o líder, que é uma inspiração para as pessoas, não tem esse conhecimento. Por exemplo, eu faço um exercício nas minhas atividades, o seguinte: o que que você espera de um líder? Todos os líderes falam: eu quero respeito, dedicação, persistência, todas as habilidades humanas. Ninguém fala da habilidade técnica. Aí eu te falo: 80% do conhecimento de um líder está vinculado à capacidade de lidar com gente. Uhum. E o conhecimento técnico faz Exato. parte da formação dele, tá tudo certo. Mas espera aí, quem não sabe lidar com gente, não sabe lidar com negócio. E o desafio hoje é lidar com gente. Por que que é lidar com gente? Porque é exatamente o lado mais difícil. Se nós somos pessoas, cada um é levado por uma emoção, cada um tem uma formação, cada um tem uma visão, cada um tem um desejo, cada um tem uma vontade. Eu, como líder, o meu maior desafio é o quê? Juntar essas pessoas com as diferenças que eles têm para chegar onde eu quero que eles vão. Ou seja, o líder que tem capacidade de fazer as pessoas sonharem os sonhos dele. E o que que ele tem que fazer? Conquistar essas pessoas. Através das habilidades humanas que ele tem para lidar com elas. E você que está nos assistindo aí, ou vai nos assistir em algum momento, ou tá correndo o feed aí, você tem que entender o seguinte, que você que está à procura de um emprego, que você está numa empresa e quer se destacar, todo mundo se forma, a formação é igual, todo mundo que está com diploma se formou igual. A diferença está em você se destacar como liderança. Exato. E é coisa que a gente não tem. Não tem. Temos poucos líderes hoje, na verdade. Poucos. E é em qualquer área, né? É no futebol, é na política, é em gestão. Gestão. Né? Faz quanto tempo a gente não vê um gestor se destacando, né? Eu falo na questão dentro do Brasil, lógico, tem várias empresas que se destacam, mas Sim. um diretor mesmo, olha, essa pessoa se destacou por isso, a gente não tem. Então, assim, eu acho que é um momento que a gente está aí, principalmente que eh, nos focar, né, na questão realmente emocional. Acho que o Emocional. que falta é isso realmente, a pessoa ter a habilidade naquele momento, como se diz, né, do estresse mesmo, da dificuldade da equipe ali separar e pensar, mas o que que eu vou falar para a pessoa aqui, o que para ela para acalmar e tentar manter a paz dentro do ambiente de trabalho, que não é fácil, né, Não, não é é um fácil. desafio. Por isso que a gente tá em falta, né. Exatamente, É. exatamente. E você acha que a rede social hoje também, pelo que Alex. o Alex, que você acompanha, ela porque antigamente a gente não tinha tanta exposição das pessoas em redes sociais. Então aquele líder que a gente via ali, você não sabia o que ele fazia fora da empresa, fora e hoje é muito fácil, você sabe, Fácil. você quer conhecer uma pessoa, você Vai na vai na rede você social do quer lado. saber para que time que ele torce, você quer saber qual que é o posicionamento político, você vai na rede social dele. Então você acha Exatamente. que isso dificulta um pouco a criação das lideranças hoje? Ou seja, ou torna mais frágil essas lideranças? Sim, eu sempre digo isso. Eu sou uma pessoa extremamente. eh, eu vou falar preocupada porque eu não achei outra palavra no momento, mas eu sou uma pessoa extremamente seletiva com rede social. Eu consumo aquilo que realmente tem a ver com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu faço. E às vezes as influências que temos nas redes sociais, elas são extremamente presentes na nossa vida. Se o líder ele não enxerga quais as competências que ele precisa ter para gerir bem uma equipe, ele tem que ser referência para a equipe dele, ele tem que ser inspiração, ele tem que ser uma pessoa que tem habilidade para lidar com a dor do outro, ele tem que ter empatia. Se esse líder não tem esse conhecimento, ele vai chegar numa rede social e ter condutas que não condizem com o líder. Isso vai prejudicar ele como líder. Anderson, como é que eu sou seu líder? Você se inspira em mim
e eu tenho uma conduta inadequada na rede social, aí você vai lá e me vê. Na segunda-feira eu vou no trabalho e tento chamar a sua atenção, ou te dar um feedback. Vai falar, peraí, Alex, mas você tá falando comigo e aí? Cadê a referência? Então, é importante entender o papel, para ver se esse papel está condizente com aquilo que eu estou mostrando para os meus liderados. Não adianta eu falar que eu sou A e agir com B. Uhum. Aí está sendo incoerência. Aí cai naquilo que você falou, né? Que você quer ser um líder ou deseja ser um líder? Eu quero, mas eu não ajo como um líder. Eu desejo e ajo como líder. Mas para além da questão de liderança, em se tratando assim de pessoas, de indivíduos, como que o desenvolvimento da autorregulação emocional pode contribuir para a manutenção da inteligência emocional? A inteligência emocional, ela já te traz o domínio da mente, né? Quando eu falo domínio da mente, vou citar aqui as 5 emoções básicas, né? Raiva, medo, alegria, amor e tristeza. São as emoções básicas. Qualquer emoção excessiva, descontrolada, ela engole o nosso raciocínio. Então, a partir do momento que eu tenho raiva demais e eu não percebo que eu estou com raiva demais, eu tenho amor demais, eu não percebo que tenho amor demais, eu estou alegre demais e euforia, eu não consigo perceber que eu estou eufórico. E por aí vai também a tristeza e o medo. E uma sensação interna está me demonstrando que eu não estou feliz, algo tem que ser regulado. Qual a sensação? Qual a emoção que está travando meu raciocínio? Identificação do que está me fazendo mal. É o primeiro passo. Qual a identificação do que está me fazendo mal? Eu estou triste demais? Eu estou alegre demais? Eu estou em amor demais? Eu estou lidando mal com os relacionamentos? Qual é o que está me consumindo, que está me trazendo mal-estar? Quando eu identifico isso, eu já consigo perceber que eu preciso atuar naquela emoção especificamente. Por exemplo, o medo. O medo é a maior emoção de todos os tempos, é a primordial para a nossa vida. Por quê? Nós temos necessidade de autopreservação. Se eu tenho medo de falar em público, se eu tenho medo de começar algo novo, se eu tenho medo de conversar, se eu tenho medo de relacionamento não dar certo, automaticamente o medo está me travando. Então, o primeiro ponto é identificar qual emoção que está me trazendo mal-estar, está me trazendo sensação de incapacidade, de infelicidade. Quando eu identifico, eu começo a regular. Como, Alex? Aí eu começo a buscar as saídas. Qual o motivo do meu medo? Esse medo está vinculado a quê? A algo que aconteceu ou algo que eu estou criando? E todas as vezes que eu falo isso, eu estou ativando a minha mente racional para pensar. 70% das nossas preocupações não acontecem. A gente já fica assim imaginando. Eu tô falando por mim. O medo me trava Tá bastante. vendo? Sou bem ansiosa. Então eu já fico ali imaginando o que pode acontecer, o que não vai acontecer. De repente, ali aquele momento passou, você falou assim, gente, não aconteceu nada daquilo que eu estava imaginando que fosse ser, que não fosse ser. Eu falei assim, gente, que ansiedade boba, mas. Então, quando você fala de autorregulação, é contestar os seus pensamentos. Contesta o que realmente está acontecendo. E entenda o que está acontecendo. Isso é ser racional. Isso é usar 20% da nossa mente que pensa. Porque quem olha para trás, quem foca lá atrás, é excesso de preocupação e depressão. Quem está no presente e vive preocupado demais com o presente, estresse. E quem olha para frente o tempo todo, vive lá na frente, mas não vive presente, é ansioso. E a ansiedade nada mais é que a antecipação de um problema que não aconteceu. Desse jeito, né? Mas, Alex, eu penso que isso vem muito do autocuidado, né? Vamos supor, né? O autocuidado. Mas como usar esse autocuidado de uma forma racional, vamos dizer assim, né? Igual a Laura comentou aqui sobre a questão da preocupação desnecessária, vamos dizer assim, né? Como que a gente usar esse autocuidado de uma forma que seja combustível para a inteligência emocional? Tem como fazer isso? Tem, tô falando automaticamente. Se você tem uma emoção que está descontrolada, por exemplo, a ansiedade. Vamos organizar nossa mente, regulando a ansiedade. Vamos pegar a ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Qual o motivo dessa ansiedade? Isso é racional. Por que eu estou ansioso? Por que eu estou ansiosa? Você escreve. Esse que está me trazendo ansiedade está acontecendo ou é coisa que eu estou criando? Opa, eu estou criando, não está acontecendo. Se estiver acontecendo, quais são as soluções que eu tenho para essa ansiedade ser reduzida? Tudo isso é racional. Sim. É eu ativar minha mente para poder equilibrar aquilo que está me incomodando.
Então, o lado racional da cérebro ele tem que ser ativado. Como? Fazendo pergunta, olhando para a realidade, olhando para aquilo que realmente acontece e não aquilo que eu acho que vai acontecer. A gente conversar com a gente mesmo, Exatamente, né? exatamente. Olha, e aí, vai acontecer Vai isso? acontecer? Qual que é o risco? Qual o risco? E aí, quando você ativa a sua mente racional, automaticamente o seu equilíbrio entra em ação. Porque você fala, poxa, eu estou sofrendo sem necessidade. Isso não aconteceu. É isto. E olha só, quando eu falo de gratidão, por exemplo, você está muito preocupado com alguma coisa que não aconteceu. Você vai fazer um exercício. De um lado você vai colocar o que eu sou grato, o que eu não sou grato. Quando você listar aquilo no seu papel, você vai perceber que você é muito mais grato do que não grato. E o que te traz? Conforto. Uhum. Porque a gratidão é um ato racional. O perdão é racional. A esperança é racional. Se você não ativar sua mente para isso, você vai estar sendo consumido pela emoção. Porque se você alimenta a esperança, para que ter ansiedade? Automaticamente você freia esse sentimento. Então são atitudes que a gente precisa contestar para entrar em regulação. E aí você começa a ter visão de uma coisa que realmente é necessária, não aquilo que você está criando, que não é real. Vou tentar internalizar toda essa discussão nossa aqui, porque tá sendo bem direto para mim, né? Tá sendo bem direto. Mas A gente ouve você falar, você fala assim, numa tranquilidade, né? Como se diz, não, tudo vai funcionar, vai dar tudo certo, né? Agora eu vou fazer assim, vou fazer assado. Eu quero ver amanhã, a hora que eu penso, gente, mas ele fala todo tão tranquilo, né? Que eu posso, né? Fazer assim, que eu tenho que fazer os questionamentos, né? Mas aí, como se diz, amanhã vai ser outro dia, eu não vou conseguir achar, ter esse momento de hoje, de tranquilidade que eu tô tendo agora. sim, Mas volta naquilo que a gente comentou, né? É dar o primeiro passo. primeiro Pois passo, é. planejamento. Aí vem o planejamento. Poxa, quem é a Laude. Laude? Laude tem a ver com... O nome Laude tem a ver com essas características. O que a Laude deseja? Isso, em todas as áreas da vida. Não só financeira, amorosa, familiar, espiritual, saúde, todas as áreas da vida. Como é que está a sua saúde? Você tem dados da sua saúde? Como é que está seus exames? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está o seu lado financeiro? Está confortável? Não está? Então, entender a sua realidade. O que é que eu preciso fazer? Quais são os 2 maiores problemas que você tem na vida? Problema real, não é verdadeiro. Não é o problema criativo, o que não existe. Quais os 2 problemas hoje que realmente estão tirando a sua paz? Esses problemas que você tem que atacar. É isso que vai fazer você movimentar amanhã. Agora, eu não tenho problema real, então eu vou usar minha energia para onde? Para aquilo que eu desejo. E quanto mais você caminha para o caminho da realização e do desejo, menos ansiedade, porque você está se sentindo importante e caminhando para onde você quer ir. Isso automaticamente traz o quê? Sensação de realização, De conforto. de conforto. Então é organizar tudo que você deseja, reconhecer você, o que eu desejo, o que está tirando a minha paz, é real ou verdadeiro, e montar um planejamento. O que é isso? Uma agenda. Nós não temos o hábito do planejamento, de colocar uma agenda diária para você fazer aquilo que é importante, para eliminar os problemas que te consomem ou para te levar para onde você deseja. E quando a gente fala da questão de planejar tudo mesmo, até o tempo Tudo, que é nosso. tudo. Né? Particularmente hoje, para falar assim, qual que é o seu tempo que você tem hoje? O tempo que eu tenho que é meu hoje, realmente, é o tempo que eu tô no box, que aí eu não consigo estar com o celular, que não tem como, então, aquele tempo que eu tô ali, realmente, ele é meu, ninguém... Então, assim, e às vezes nós não pensamos que a gente tem que planejar viagem também, né? Também. A gente tem que planejar o nosso dia com tudo, o horário de alimentar, o horário que a gente vai dormir, e até o horário que a gente não vai fazer nada, eu não vou fazer nada, eu vou sentar ali para descansar minha mente. Exatamente. Né? Para minha mente realmente não se ocupar com nada naquele momento, que é difícil. Sim, Né? É difícil sim, você não pensar nada. sim. Né? O tempo todo a gente está ativo, o tempo todo nossa mente, ainda mais com o telefone na mão, o tempo todo que nós estamos vivendo essa era, né? E vem o desafio enorme, como administrar todos os tempos, tudo que a gente precisa fazer no nosso tempo. Como colocar prioridade, como tirar as prioridades. Que isso aí realmente tem consumido muito o nosso emocional, consumido nosso planejamento. E esse lado do planejamento, voltando para a questão agora do celular, da internet,
Talvez ele seja a primeira coisa que a gente precisa fazer depois de organizar essas ideias. Quanto tempo eu estou consumindo na rede social e desse tempo, qual realmente está me levando para onde eu desejo ir? E ter coragem, Laude, de tirar realmente aquilo que não compete você. Porque se nós não tirarmos da nossa rotina aquilo que não compete, aquilo que para onde eu quero ir, nós vamos ser consumidos pelo tempo e não vamos ser produtivos. E aí vem a sensação de frustração, doença. E é o que está trazendo desequilíbrio emocional para a sociedade. É uma vontade de conquistar tudo, mas eu não estou conseguindo nem tirar da minha vida que não está me levando para lugar nenhum. E aí a gente volta naquelas frases, né, que são clichê, mas que é a É a realidade, né? realidade. Onde estamos, né? O que O que queremos e para queremos e onde para onde vamos e vamos. como vamos. Então, assim, se a gente não ter isso bem definido, né? Acho que a gente vai ficar rodando em ciclo. Rodando em ciclo. Dá bom pra você pensar bastante, Tá tá muito, vendo? Né? nossa, tá muito bom te Isso é ouvir. quase uma terapia pra ela. Ai, que Que delícia. bom. Quer perguntar mais alguma coisa aí? Olha, eu tô imaginando a minha vida. Não, mas depois vamos dar continuidade no Ai, meu programa Deus, aqui. pode Porque perguntar aí. Pode passar aí. ó, Ai, você ai. falou muito a questão da saúde, né? Recentemente a gente teve uma pandemia, né? Sim, Pandemia, eu acho que as pessoas viram a importância que é viver em coletivo, né? coletivo. E as pessoas, o que eu vejo hoje, assim, as pessoas ainda não viram a importância que é o coletivo, né? Porque acho que eh, que a gente falou muito de planejamento pessoal, mas a coletividade ela é muito importante, né? Puxa, Mas você, como uma pessoa que está ligada aos treinamentos coletivos, qual que é a visão que você tem hoje do pessoal que está comprando esses cursos, ou que está levando você para ministrar? A coletividade, ela está em alta, está em baixa? A pandemia, ao seu ver, como uma pessoa, um treinador emocional, vamos dizer sim, assim, sim. ela trouxe algo que força a pessoa a pensar mais hoje, ou você acha que foi só naquele primeiro momento ali, logo depois da pandemia, que esse fica em casa, todo mundo já esqueceu, viu a satisfação de ir na padaria, pelo menos para comprar um pão, Bom, né? Que a gente não podia sair, não né? podia sair, né? Hoje, essa pandemia ela não teve como não trazer reflexos muito pesados para a nossa Sim, vida, né? E eu falo na vida pessoal, você viu aí o número de divórcios que nós tivemos por causa da pandemia, vários problemas de empresas quebrando, pessoas perderam emprego. Eu tive muitos casos de pessoas que demoraram anos para construir uma história e perderam em tudo em praticamente meses, né? E trouxe um reflexo, sim, para a sim, nossa vida atual. Hoje eu falo que o que traz prosperidade para nós, Anderson, no meu modo de pensar, é realmente a união. Eu não consigo ver outra coisa a não ser a união. Eu falo que nós temos 5 pilares na vida, né? E eles nos sustentam. Para mim é Deus, é a humildade, é a verdade, é a coragem e a união. Inclusive falo nos meus pensamentos. Se eu tivesse que eliminar alguma coisa do mundo, eu eliminaria a competição entre as pessoas. Porque certamente tudo ficaria mais fácil. Então, hoje eu vejo as empresas buscando profissionais para treinar as pessoas, para despertar nas pessoas a motivação, porque exatamente está faltando é isso aí. Senso de coletividade, senso de colaboração e cooperação. Mas por que que isso está acontecendo, Alex? Porque não é porque as pessoas são ruins, é porque quando nós estamos num ambiente de incerteza, onde as questões ficam mais difíceis, a vida fica mais desafiadora, a tendência é nós nos preocuparmos com nós mesmos. Uhum. Autopreservação. Então, sobrevivência. sobrevivência, instinto de sobrevivência. Se eu não quebro esse instinto de sobrevivência e entendo que eu e você, nós três somos unidos mais fortes, vai acontecer o quê? O senso de coletividade vai acabar, o individualismo está aumentando, o egoísmo está aumentando, as relações ficando mais difíceis. Por quê? Exatamente porque o senso de coletividade não está sendo despertado. Estamos lentos para te responder. Estamos lentos ainda. Esse senso de coletividade, inclusive, esse trabalho que vocês fazem é extremamente importante para despertar o conhecimento e o senso de união que nós temos que ter. Aí sim a gente vai ter um momento novo. Sim. Eu vi uma dinâmica, tem uma Nepal no Instagram de um o palestrante deu um balão e um palito de dente para todo De dentro mundo. do mundo.
Cara, aquilo lá é sensacional. Não. Cara, a pessoa não se preocupou em proteger o balão, queria furar o balão do outro, né? Então, assim, ele tinha dinheiro para dar para todo mundo, Todo mundo. né? Só que faltou aquela questão, né? Eu vou furar o outro ali e esqueceu de proteger o dele. Então, assim, são dinâmicas que a gente tem que conversar, que força a gente pensar. Pensar. E Entendeu? nós sermos multiplicadores de conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui agora, muito bem. Hoje nós temos que ter consciência de que as pessoas precisam de conhecimento. Conhecimento aplicado igual sabedoria. O mundo está exigindo da gente exatamente isso. A, a maior parte das pessoas que eu passo por elas sentem que elas não agem como gostariam de agir. Por quê? Porque exatamente elas têm uma visão negativa da vida. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje tem uma visão negativa da vida. Olha que mundo que a gente está vivendo, antecipando sofrimento sem ele acontecer. O que é fé? O que é esperança? Veja como é que a gente não tem domínio da nossa mente. Se todos nós queremos sucesso, prosperidade, paz, amor, se eu estou alimentando a minha mente de medo e pessimismo, como que vai dar certo? Não vai dar certo, é incoerente. Cada vez mais Isso te não casa puxar com para isso. trás, Para trás, né? isso não casa com isso. Agora, eu quero isso, mas eu estou pensando assim, eu vou agir assim. E vem uma questão extremamente importante, Ana, também colocar que é as nossas influências. Eu já falei isso aqui, mas eu queria reforçar. Muito cuidado, nós temos que o tempo todo monitorar nossas influências. Porque veja bem, eu vou até citar um livro aqui muito bom, que eu recomendo a todas as pessoas lerem esse livro, que é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Esse livro é um livro que é um roteiro para a vida. Se você ler esse livro, você vai perceber o quanto nós somos alienados. Sim. O que é alienação, Alex? Alienação é você viver conduzido pela opinião do mundo, sendo influenciado por televisão, mídia, igreja, jornais, família, e não ter capacidade de contestar. E aí, 98% das pessoas, Anderson, vivem na zona do medo e na zona da ignorância, não. Porque eles não têm conhecimento, não têm sabedoria. Só 2% da sociedade vivem com foco nas suas realizações, nos seus desejos. Porque eles não estão treinados para serem pessoas realizadas. E aí vem a questão que toca nosso momento de novo. Se eu quero ter sucesso e prosperidade, a minha mente tem que caminhar para isso. Eu não posso ser uma pessoa alienada. Eu não posso consumir pessimismo. Eu não posso conviver com pessoas pessimistas e entender que isso está me trazendo bem-estar para levar para onde eu vou. E onde está o maior problema? Às vezes os pessimistas estão dentro das nossas famílias. Como é que eu freio isso? A partir do momento que eu domino a minha mente. Eu tenho capacidade de raciocinar e entender que aquela opinião não condiz com aquilo que eu desejo. Ou seja, se você não constrói o seu sonho, alguém vai contratar você para construir o sonho dele. É bem assim. Né? É bem assim. Não? E o que a gente bem está falando aqui, assim. nós aprendemos na escola? Não. Não. Não aprendemos. Eu não aprendi. Eu não vivi isso. Eu tive que viver dores. E outra coisa que é importante. Nós temos que entender que as dores, elas vêm para ensinar. Não é para sofrer. Dor é normal. Sofrimento é anormal. O sofrimento é uma alimentação da dor. Então, se eu estou alimentando uma dor, eu estou alimentando um sofrimento, criando um sofrimento. Mas a dor que nós passamos na vida, seja ela qual for, ela vem para nos ensinar. E eu te pergunto, se você fizer uma lista de todos os momentos da sua vida que te incomodaram, que te trouxeram dor, perda, rejeição, frustração, todos. Eu desafio quem está nos assistindo a fazer esse exercício. Todos os momentos de dificuldade que você viveu, escreve na frente dele o que você aprendeu com aquilo. Eu tenho certeza que todas as dores que vocês viveram, que nós vivemos, a gente aprendeu com elas. Sim. Pessoal, hoje nós estamos falando com Alex Taveira, ele que é especialista aí em treinamento comportamental, ele que faz, que trabalha com inteligência emocional. Então você que está rodando o fit aí,
você tem que assistir o episódio completo, tá lá no Spotify, tá lá no YouTube, não perca. É uma consulta gratuita, vai mudar a sua vida, eu tenho certeza, já mudou a minha. Mudou a sua? Bastante. Eu tô torcendo que mude a vida dela também, que faz parte da minha, É. porque a minha tá mudando. Que Eu bom, tô já né? com alguns pensamentos aqui já em construção aqui. Alex, eu sou um cara super assim, eu confio muito no meu potencial. Perfeito, ótimo. Respeitosamente, eu falo que eu sou bom, mas brincadeiras à parte, eu acredito muito naquilo que eu faço, né? E isso traz uma grande confiança, né? E que é um pouco diferente do pensamento da Laude, né? Então, Sim, assim, eu vivo muito hoje ali e entrego muita força naquilo que eu desejo, sim, realmente. Então, só que eu penso também que às vezes eu vou um pouco além. E aí cai naquilo que você falou, né? O desequilíbrio às vezes. Então, sim. assim, realmente eu preciso dar uma equilibrada, eu preciso ter um momento de diminuir um pouco eh, essa confiança que tudo vai dar certo, porque uma hora pode não dar. E aí você controlar a perda é muito mais difícil do que deixar de ganhar, vamos dizer assim, né? Uhum, Mas eu penso, eu acredito muito em terapias também. Acho que a também. terapia, ela nos traz um caminho a seguir, que força aquilo que você falou que o tempo inteiro, a gente conversar com a gente mesmo. Exatamente. A gente não conversa conosco, né? Exatamente. A gente não dialoga com a gente mesmo. E a gente falou que diversas vezes tem que dialogar, porque senão você não se conhece, né? Que com uma pessoa, qualquer outra pessoa, você conversa com ela, ela te responde você, né? Quem responde por você, É, né? exatamente. Acho que é um caminho a gente pensar em fazer esse exercício de conversar Conversar, diariamente, semanalmente com a gente. Falei, como é que foi a contestar. sua semana? Antes, Isso, conta pra mim, porque eu pergunto pra ela, como foi a sua semana? Como foi o seu final de exatamente. semana? Mas eu não pergunto pra mim, né? Exatamente. Como que foi o seu final de semana? Era isso que você queria? Exatamente. E uma Né? coisa importantíssima, né? Pra gente que relaciona com pessoas o tempo todo, a melhor forma de você se desenvolver ou desenvolver alguém é fazendo pergunta pra ela, ao invés de dar uma opinião. Sim, Porque geralmente a opinião, ela, às vezes, ela se defende porque ela não conseguiu entender o lógico. E você fala o lógico. Poxa, eu vou me sentir frágil quando você fala o lógico pra mim, né? sim. Poxa, ele falou comigo, eu não entendo, não vi assim, mas eu aceitar que você falou o lógico que eu não estava vendo, às vezes dói. Então você faz perguntas. A melhor forma de você lidar com questões que às vezes é dúvida pra gente é pergunta. Toda pergunta gera uma ativação emocional, uma ativação racional na mente. E você falou, contestar os pensamentos também, Anderson, é fundamental para nossa vida. E aí vai de encontro ao silêncio que você falou, que é muito importante. Dentro dessa relação mente e corpo, né? Em que medida que a saúde emocional se relaciona à saúde física e como essa relação possa ser explorada de modo a fortalecer a nossa inteligência emocional. Sim. Entendendo os níveis da felicidade. Nossa felicidade, ela é um estado de bem-estar. Nós temos que entender o significado da felicidade. Felicidade é bem-estar, né? Se eu estou bem, eu me sinto bem, eu estou feliz. É Uhum. naturalmente isso. Então, se eu dividir a felicidade nos 3 tempos que ela acontece, curto prazo, médio prazo e longo prazo, eu consigo ter esse equilíbrio em todas as situações da minha vida. Mas, Alex, como que eu consigo ter a felicidade nos 3 níveis? Primeiro nível é o nível material. Quando eu conquisto algo material, quando eu consumo alguma coisa que é interessante para mim, rede social, por exemplo, isso me desperta hormônios do prazer, que é a dopamina. Só que ela acaba rápido. Eu preciso consumir mais. Mesma coisa é comida, mesma coisa é sexo, mesma coisa é internet, mesma coisa é comprar. Tudo que eu consumo e acaba rápido a sensação de prazer é dopamina. O grande problema das pessoas, né, são que a gente está acostumado a consumir coisas rápidas para achar que a felicidade está ali. Só que às vezes eu não tenho dinheiro para consumir o tempo todo. Eu não consigo comer o tempo todo. Eu não tenho sexo o tempo todo. Eu não tenho bebida o tempo todo. Por que que acontece a overdose? Porque a pessoa está buscando mais para sentir um prazer. Aquela pessoa que está consumindo esse tipo de coisa, ela consegue ter uma vida comprometida com ela mesma? Não. Então ela fica presa nesse momento. Então, para poder subir o nível, para eu ter a sensação melhor, eu vou para o segundo nível da felicidade. Eu tenho coisas materiais, eu tenho estímulo, eu tenho prazer imediato, mas eu também tenho compromisso com a minha vida. O que é isso?
Eu leio, eu estou do lado de pessoas que me fazem sentir melhor, eu estou aprendendo algo para eu poder prosperar e seguir aquele caminho que eu desejo. Eu tenho uma vida comprometida comigo. Eu tenho sensação de prazer por mais tempo. Então, se eu tenho sensação de prazer por mais tempo, essa sensação ela vai me trazer novos momentos e isso vai aumentando cada vez mais. A minha felicidade permanece. Quando acontece um problema, eu sinto aquele problema, mas ele não me interfere na minha evolução, porque eu já sinto bem comigo mesmo. E depois o terceiro nível da felicidade, que é o significado. Qual é a minha, a sua, a nossa importância para outras pessoas? Quando eu tenho senso de propósito, senso de significado, eu consigo me sentir melhor há mais tempo. Aí eu desperto o hormônio da serotonina, que é o hormônio do amor. Esse é o hormônio que faz a gente sentir bem mais tempo. Quando você está no meio de pessoas que te acolhem, que te abraçam, que te dão importância, você lembra do dinheiro? Não lembra. Você lembra do bem-estar, aquilo é descarga de um hormônio que está sentindo. Então, para vincular a inteligência emocional, bem-estar emocional com bem-estar físico, eu preciso trabalhar as três felicidades. Eu tenho que conquistar as coisas materiais, eu tenho que ter vida comprometida comigo e eu tenho que ter significado. Eu tenho que ter senso de significado. Sentir importante para o mundo. Que mundo é esse, Alex? Esse mundo aqui. Eu estou me sentindo o máximo aqui. Por quê? Eu estou me sentindo importante para quem está nos assistindo e também para vocês. Sim. Agora, se fosse só questão material, já estava querendo acabar. Então a vida tem que ter esse vínculo, senso de capacidade, senso de conquista material, conquistas nossas, comprometimento com a nossa própria vida e senso de significado. Aí sim você consegue ter um equilíbrio emocional melhor, porque você vai se sentir preparado e importante para viver. Calma, tô com uma pergunta aqui. Quando às vezes não, né? Pelo senso comum, né? Uhum. A gente fala assim, nossa, por que momento bom acaba tão rápido e os momentos ruins, eles parece que duram mais tempo? Uhum. Tem relação, assim, Tem. com a inteligência emocional? Tem, diretamente. Nosso primeiro instinto natural, humano, é autopreservação. Se eu me preocupo primeiro em me autopreservar, o que eu faço quando alguma coisa me amedronta? Eu me fecho, né? Porque eu não quero ser prejudicado. Isso. Então, veja só, se eu tenho a natural capacidade de me autopreservar pelo meu instinto, automaticamente as coisas que trazem medo me chamam mais atenção. E elas vão me marcar mais. Você quer ver um exemplo claro? O que vocês almoçaram dia 20 de março desse ano? Ei, Tá difícil, né, Eita. Alex? Difícil, não é? Qual roupa que vocês vestiram de 1º de dezembro do ano passado? eita. Difícil, não é? E o que aconteceu dia 11 de setembro de 2001? Ataque das Torres Gêmeas. Ué, mas você não lembrou de 2 meses atrás, lembrou de 20 anos? É exatamente isso. Engraçado, E o que né? aconteceu naquela época? Repetição de notícias que trazem medo, assusta. E no dia a dia é a mesma coisa. Tudo que te traz medo, te traz insegurança, te traz incerteza, você tende a gravar, porque é o seu senso de autopreservação funcionando primeiramente em lugar da sua razão. E aí volta a nossa capacidade de lidar com cada situação. Se todas as vezes que você está consumindo alguma coisa que ameaça a sua preservação, o que a sua mente vai gravar? É isso. Porque a nossa mente ela é igual uma esponja. Tudo que você repete, ela consome. Absorvendo. E a mesma coisa acontece quando você vê notícia ruim todo dia. Convive com gente pessimista. Só vê notícia de ataque, só vê notícia ruim. Mas o mundo só tem coisas ruins? Não. Cadê as coisas boas que a gente não vê nos jornais? Sim. Cadê as notícias boas, as pessoas prosperando? Por que eles não fazem isso? Porque se eu te colocar medo, é melhor para mim te controlar. Por causa do seu instinto de preservação, do nosso instinto de preservação. Então, cuidado com o consumo de informações, porque é muito mais fácil eu te dar medo do que te dar inteligência e raciocínio. Assim, a gente pega as notícias, por exemplo, vamos pegar o caso daquela sobrinha que levou o tio, que tinha falecido, né? E a gente não sabe que foi julgado, amplamente julgado, a gente não sabe se ele faleceu no trajeto, que não vem o caso, mas a gente Não. pega uma notícia daquela, só que a gente
Se nós pararmos para pensar a quantidade de sobrinhas e sobrinhos que cuidam dos tios em casa e não são Não notícias, são porque notícia. Não é interesse não é deles interesse, mostrarem. né? Uhum. Então, assim, e é isso mesmo que você acabou de falar. Então, assim, o que vende, o que controla, né, o mundo realmente é o É medo, o né? É a medo, é a insegurança, insegurança. é isso Porque, mesmo. você lembra, uma criança, nossa, eu quando era criança, por exemplo, a minha mãe ou meu pai falavam, se você for lá fora, a O mula homem sem do, cabeça vai te o pegar. homem do O saco. homem do É. saco vai te pegar. Se você for lá fora, eu vou te bater. O que eles estavam fazendo de forma inconsciente? Me controlando através do medo. Sim, E o que as pessoas, o que o mundo faz conosco? é a mesma coisa. Controlar através do medo. Agora eu te pergunto, por que pequenas notícias, grandes negócios passa domingo, 7 horas da manhã? Ai, gente, me ajuda! Ah, Por Olha, quê? eu também fico assim, Porque pensando, ninguém gente, tem assiste. tanto programa bom que passa fora de passa. Porque ninguém hora. assiste. Sabe por que Gente, ninguém assiste? Porque eles não querem, nesse momento, domingo, 7 horas da manhã, tá todo mundo dormindo. nossa, tem Agora, muito domingo à programa tarde, bacana, né? Que Entendeu? passa uns horários totalmente fora, assim, totalmente de. fora. E é proposital, né? Com certeza, porque se eu É. estou te controlando através do medo da informação, eu vou te colocar um programa inteligente no horário de pico para quê? Eu não quero você inteligente, eu quero Uhum. você alienada àquilo que eu falo. Aquilo que eu falo vira uma verdade para você, sua mente absorve e você repete. Assim, eu até tento nos episódios não falar de política, mas não tem como não falar, que você Sim, escuta cada coisa, né? Ultimamente agora Ah, eu escutei uma pessoa falando para não mandar os filhos para faculdade, que é mais fácil ele vender picolé. Então, assim, você vê um líder, um deputado falar um negócio, desse, você para e pensa, como que pode uma coisa isso dessa? tem é, peso, né, na vida é, Tem de uma peso, assim. pessoa. Por isso você pode falar assim, o que a gente traz aqui realmente são pessoas comprometidas, né, com a história, com a verdade, porque tem peso, né? sim, sim, Igual eu comentei com você, hoje tem um público que vê, que assiste, então assim, é algo que nos preocupa muito isso. sim, sim. Pessoal, a hora, né, assim, pior hora pra mim é que tá acabando, né? Passou rápido demais, Pois é. né? Isso Passou muito Ai, meu rápido, passou né? rápido, Deus. mas assim, uma hora, assim, né? 50 minutos realmente voa, né? Então, assim, cara, eu queria te agradecer de coração, né? Eu sempre gosto de falar do tempo, como já falei aqui, é o Sim, bem mais precioso que a gente tem. é, Você vai chegando a uma certa idade, você vê que o seu tempo é algo que você que não tem dinheiro nenhum que pague ele, né? Assim, eu é. agradeço de coração por ter vindo aqui, Obrigado, gastar o seu tempo com a gente, porque para mim obrigado. foi de uma grande Investimento, valia, para mim né? E acredito que também. para você também que vou assistir vai valer a pena. Então, de coração, em nome do canal Democrático, a gente agradece a sua participação, né? É, só fazer uma última perguntinha aqui, Fica à só uma vontade, última. fica à vontade. Como você é palestrante, né? As suas palestras, elas são direcionadas para empresas ou você faz também palestras assim, aberta, Aberto. para o público aberto? Faz também? Sim, o meu propósito de trabalho hoje, né, é Hum, capacitar pessoas para lidar com o seu estado emocional e aprender a dominar sua mente, para se tornarem felizes e realizadas, mesmo com os desafios da vida. Então, meu compromisso é com pessoas. Eu vou para a empresa, vou para dentro da família, dentro de condomínio, já fiz palestra, para você ter ideia. Dentro de famílias, já me chamaram para fazer palestra dentro das nó, famílias. É bom, né? Reunir famílias e fazer uma palestra dentro da família. Então, eu atendo as pessoas, onde elas precisarem do meu uhum. conhecimento, do meu apoio, da minha contribuição, eu estou sempre Ah, que disponível. Estou bacana, que disponível. Queria que você bacana. deixasse uma mensagem para quem vai estar assistindo ouvindo, né, ou assistindo, né, e o nosso episódio, que para mim esse foi um dos melhores que tivemos aqui. Acho que trata muito do eu. No eu. Então, acho que isso é importante, né? Uhum. A gente, muitas vezes, você cuida do próximo, você cuida do outro, mas nós mesmos, a gente não se preocupa com a nossa emoção, né? É, Deixasse aí e agradecesse, não agradecer o nosso convidado. Agradeço mais uma vez aqui. Estamos com uma pessoa muito bacana. Foi um debate assim bacana, uma troca de conhecimento. Aprendeu É, muito com ele. a gente aprende, né? A Tomara, cada convidado que vem aqui, a gente está sempre aprendendo sem um dúvida. pouquinho, né? E hoje, de fato, assim, me despertou bastante. Tem algumas coisinhas aqui que eu já estou já pensando aqui, umas mudanças. Vamos ver. Mas te agradeço mesmo, obrigado. tá? Pela
sua presença aqui. É uma honra para mim participar do canal Democrático. Isso faz parte do meu plano de vida, do meu propósito. Eu falei com vocês que eu mudei muito, né? Eu sou engenheiro e mudei totalmente para o desenvolvimento humano, entender a mente humana, e eu sou prova de que a gente muda quando a gente deseja mudar de verdade. E a mensagem que eu deixo para vocês, para nós, para quem está nos assistindo, é que essa vida é uma passagem, né? Eu acredito que após essa vida existe algo além e maior do que nós imaginamos, que é o maior mistério do mundo. Mas eu deixo a mensagem seguinte: vale a pena viver com Deus, com amor, com esperança, com fé, fazendo o bem, compartilhar conhecimento e sabedoria, que é o que vocês fazem muito bem, se propuseram a fazer, eu parabenizo vocês por isso. Porque fazer uma transformação requer muita coragem, muito empenho, mas vale a pena fazer isso. Por quê? Porque no final nós vamos virar um quadro ou uma simples lembrança. E mesmo assim a gente vai fazer falta para alguém. Porque nesse mundo, o que tem sentido para nós é quando a minha vida faz sentido para alguém. E o sucesso verdadeiro é aquele que você tem certeza que a sua presença faz a vida de alguém ser melhor. Então, eu agradeço pela oportunidade, estou sempre disponível, acompanhe nos meus canais lá, estou sempre colocando algum conteúdo interessante e vamos multiplicar esse conhecimento, essa sabedoria, porque o mundo Isso precisa mesmo. de gente como nós. E outra coisa para fechar, nada na vida é coincidência, é providência divina. E eu acredito muito nisso. Isso Sei, mesmo. Alex, muito Eu obrigado, que cara. agradeço, Muito Hans. obrigado. Agradeço E aqui, e como você sempre fala para todo mundo, aqui o canal aqui tá aberto. Se quiser voltar antes, eu tô com um novo tema aqui, quero sentar lá, quero dialogar com vocês lá, estamos à disposição. vai Fique ser à uma honra, vontade. com certeza. Bom, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, Obrigado. tchau, pessoal. Até mais. Até mais.